Salve, salve família, aqui é Flaudício Andrade, estamos em mais um bate-papo no DDI Podcast. E eu quero aqui agradecer a você que tem se inscrito no canal, que tem compartilhado, comentado e fazer um pedido a você que é novo por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente tem selecionado a dedo cada convidado que tem vindo aqui. E o slogan foi vocês que escolheram, né? O podcast das autoridades. E se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. Meu muito obrigado a cada um de vocês e agradecer também aos nossos patrocinadores. Se não fosse vocês, se não fosse a colaboração de cada um de vocês, nós não teríamos mantido esse projeto vivo e não conseguiríamos chegar até aqui. Então, meu muito obrigado. Se inscreva, compartilhe, comente. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade marcante da cidade de Arapiraca. Ele que é doutor, ele que é um cara muito estudioso e um colega meu, Carlito. Quero mandar aqui um abraço para o Carlito. Ele disse dos convidados que você, doutor Carlito, dos convidados que você vai ouvir, o doutor Cláudio Canuto é uma mente brilhante. Eu coloquei até lá no cartaz, uma mente brilhante. Eu quero ouvir do doutor Cláudio Canuto. Quem é o doutor Cláudio? Boa noite, doutor. Claudísio, boa noite, né? É uma satisfação, né, participar do programa das autoridades, do seu podcast. Dizer que eu estou muito feliz em estar aqui presente, tá? Para a gente bater um papo sobre vários assuntos, né? Tem o livro, tem outras situações, então eu fico à sua disposição. Definir Cláudio Canuto é muito simples, né? Eu sou um jovem sonhador, apaixonado pela advocacia. É isso. Né? Então eu sou um resolvedor de problemas, eu me considero um resolvedor de problemas. Este é o meu propósito de vida, desde que o meu pai, né, me obrigou a fazer o curso de Direito, né? Eu não tinha propósito de vida e ele disse, olha, você vai fazer o curso de Direito porque o sonho do seu pai é que você possa ser um doutor. Eu sou um caminhoneiro, não tenho estudo, não tenho formação, e estou trabalhando para ter um filho doutor. A partir desse momento, né, isso já tem um pouco mais de 30 anos, então a partir desse momento eu descobri o meu propósito de vida e a advocacia na veia. O senhor é natural de Arapiraca? Sou natural da cidade de Palmeira dos Índios, né, onde morei até os 17 anos. Depois eu fui residir na capital do estado, em Maceió, onde eu fiz o curso de Direito, através da Universidade Federal de Alagoas, e depois eu conheci uma arapiraquense em uma vaquejada em Estrela de Alagoas e ela me trouxe para cá, né? E hoje, com muito orgulho, eu sou cidadão, né, honorário arapiraquense e isso me honra muito. Que bom, que bacana. O senhor falou aí que não era o intuito do senhor adentrar pela carreira jurídica. E como foi? Porque a gente sempre ouve nas faculdades, né? A gente sempre ouve nos corredores, nas palestras, nunca faça aquilo que você não quer, e sim o que o seu pai quer. Porque se você fizer o que o seu pai quer e não o que você quer, você vai ser frustrado. E hoje o senhor é muito bem sucedido. E diga-se de passagem, o senhor é excelente naquilo que faz. Então, como foi cursar um curso que o senhor não queria, não tinha aptidão, e se tornar o Cláudio Canuto que o senhor é hoje? Na verdade, boa pergunta. Na verdade, eu não tive dificuldade em fazer o curso de Direito. Como eu falei, eu não tinha propósito de vida, eu não tinha, tá, uma disciplina que eu gostasse no ensino fundamental, no ensino médio, né? Então, eu pensei em fazer administração de empresas. Então, quando meu pai falou, olha, você vai fazer o curso de Direito, por mim, sem problema nenhum, até porque eu não tinha aspiração e não tinha definido exatamente qual profissão seguir. Então foi muito tranquilo, interessante que eu terminei o curso de Direito sem ter esse propósito de vida, e aí o meu pai foi para a formatura, né, muito feliz, um sonho realizado. Infelizmente, 3 meses depois da formatura ele veio a falecer, e aí eu tive que advogar, porque o meu pai faleceu, a minha mãe morando em Palmeira dos Índios, e eu tinha que advogar. E aí eu fui advogar, e aí foi sorte minha, né? Porque só advogando foi que eu descobri que realmente meu propósito de vida era a advocacia. Então acredito que foi um pouco de sorte, e também quando eu entendi que advogar era empreender. Então eu tenho uma veia empreendedora muito forte,
e já há 25 anos, quando eu comecei a advogar, eu já fazia advocacia, né, empreendedora. Ainda que eu não soubesse que estava nesse caminho, mas fazendo uma retrospectiva, eu acho que eu já comecei empreendendo. Então, isso foi muito importante para mim. Como é que o senhor distingue a advocacia tradicional da advocacia empreendedora? Como é que seria essa definição? Olha, é você tratar o seu escritório de advocacia como se fosse uma empresa, né? Então, é importante que você tenha um escritório onde você faz gestão dentro dele, né? Gestão jurídica. Isso é muito importante. É importante que você se preocupe e tenha uma estratégia para as finanças, a cobrança de honorários e, principalmente, você ter um marketing jurídico voltado para a prospecção de clientes. Então, a advocacia, eu costumo dizer que é como se fosse uma venda. Eu estou vendendo os meus serviços. Então, eu preciso saber vender. Eu preciso saber de técnicas de vendas para prospectar o cliente e saber fechar o contrato com ele. E depois que eu fecho o contrato com o cliente, eu preciso saber potencializar essa prospecção. Ou seja, é como se fosse uma venda de um veículo, por exemplo, que você tem a pré-venda, a venda e o pós-venda. Então, né? Então é importante que você tenha essas ferramentas de gestão à sua disposição, principalmente gestão de pessoas, que são as mesmas ferramentas utilizadas pelas empresas para que a gente possa ter uma advocacia realmente empreendedora. O senhor fala sobre um marketing jurídico voltado para escritórios. Como ter um marketing bom e não esbarrar no código de ética? Não esbarra, porque o código de ética ele permite, né, a publicidade, ele não permite a propaganda. Né? Venha para o meu escritório que o meu preço é o mais barato. Isso ele não permite. Mas essa prospecção através do marketing jurídico, eu costumo dizer que marketing jurídico, Flaudísio, ele se resume a uma palavra, né? Relacionamento. Então, quando eu cheguei em Arapiraca, em 2003, eu não conhecia ninguém. Então, eu fui ser professor de uma instituição de ensino no curso de Direito, lecionando nessa disciplina durante 10 anos. Eu conheci mais de 7.000 pessoas. Qual foi a disciplina? Né? Direito Constitucional. Tiveram outras disciplinas, mas a minha especialização é Direito Constitucional. E aí, em 10 anos, eu conheci em torno de 7.000 pessoas. Então, esses relacionamentos offline, que hoje em dia todo mundo só busca o relacionamento através do online, e eu vou na contramão disso, inclusive já estou no 2º capítulo do meu livro, onde eu faço um confronto justamente entre a inteligência artificial e a advocacia. Então, eu particularmente gosto muito do marketing offline, eu gosto de conversar com as pessoas olho no olho, o cliente precisa disso. A prospecção em alguns nichos de atuação do direito via internet é importante, certo? Você levar um possível cliente ao seu WhatsApp, aquela conversa no WhatsApp tem que ter um funil de vendas e você tem que estar preparado para conseguir fechar um contrato, né? Mas o marketing offline, para mim, esse eu considero uma ferramenta muito importante que, infelizmente, muitos advogados estão ignorando, buscando tão somente o marketing online. O senhor morava em Palmeiras, foi morar em Maceió. Tinha parentes lá, a família, não? Sim, a tia Rita, né? Então eu morei com a tia Rita durante 10 anos e ela foi uma peça fundamental para a minha formação, né? Hoje eu sou uma pessoa muito organizada, tudo que eu faço tem um planejamento e eu devo isso principalmente a ela. Aprendi com ela essa questão do planejamento, da organização, e isso é muito importante e eu trago isso para o meu escritório de advocacia. A vida na faculdade, enquanto aluno, ela não é tão simples. E ainda mais o senhor sair da sua cidade natal para se adaptar a uma nova realidade. Para passar na OAB, foi de primeira, de segunda, de terceira? Como é que foi? Não, primeiro que realmente essa dificuldade existiu, eu sendo do interior, no curso de Direito da Universidade Federal de Alagoas, então eu era o matuto da turma. Né?
Então o pessoal me chamava de Palmeirinha, né? Porque era de Palmeira dos Índios. E no primeiro dia de aula eu lembro muito bem que eu desci do ônibus chovendo, né? E a primeira coisa que eu recebi foi um banho de lama, né? Então assim, realmente existe a dificuldade, mas que foi facilmente contornada. E com relação à OAB, eu passei na terceira tentativa. A primeira, como eu falei, eu saí do curso de Direito desmotivado, porque até então eu não sentia que era o que eu queria. Então eu perdi a primeira prova. A segunda foi quando o papai faleceu, e aí eu também fiz sem cabeça. E a terceira eu disse, não, eu vou parar, vou passar aqui 4 meses em um cursinho estudando, e aí sim, na terceira prova da UAB, aí eu consegui a carteirinha da ordem. O que o senhor percebe de diferente na advocacia, quando o senhor iniciou para a atualidade? Olha, tem muita coisa diferente, porque quando eu iniciei, para você ter uma ideia, eu aprendi datilografia em uma máquina de escrever, né? E a gente precisava ir ao fórum, né? Errar o processo. Pegar o processo lá, todo empoeirado, quando encontravam o processo. Então, tudo era manual, tudo, enfim, tudo era difícil. Até a questão do computador, do scanner, estava surgindo naquela época, o e-mail e a própria internet. Então era tudo muito difícil. Hoje não. Hoje eu vejo alguns jovens advogados reclamando porque o sistema travou. Gente, hoje é uma maravilha. Você formata um documento, né, no Word, você tem hoje o ChatGPT, que você pode utilizar para adiantar alguns trabalhos, algumas petições, ele ajuda muito. Então você tem a inteligência artificial, você faz audiências, né, virtuais, você protocola um processo em Brasília através, né, do sistema virtual, todo o processo é virtual, naquela época todo o processo era físico. Então, assim, melhorou bastante, né? E a tendência é que isso melhore cada vez mais. Com o surgimento da tecnologia, os avanços eles são indiscutíveis. Entretanto, na concepção do Dr. Cláudio Canuto, o que é benéfico e o que se torna maléfico com o avanço tecnológico para a advocacia? Olha, para a advocacia eu entendo que o avanço tecnológico é algo extraordinário, tá? O que a gente não pode é achar que a máquina vai substituir o ser humano. Então eu estive agora apresentando meu livro em Lisboa, na Ordem dos Advogados, em Portugal, e eu conversava com a presidente da Ordem dos Advogados lá de Portugal exatamente isso. O nosso cliente precisa de amor, a gente precisa entender de gente, né? Então o advogado precisa entender que o cliente é o seu maior ativo. A máquina vai ajudar, certo? Vai na gestão do escritório, na otimização dos serviços. Agora você precisa, mais do que nunca, dar atenção ao seu cliente. Pegar na mão dele e falar, olha, eu sou seu advogado, eu estou aqui para te ajudar, conte comigo e vamos juntos. É isso que precisa. E aí a gente vê, infelizmente, alguns colegas que têm um esforço tremendo para prospectar um cliente, para fechar um contrato, e depois que fecha o contrato, não quer atender o cliente, acha que o cliente é chato porque mandou uma mensagem, né, num final de semana. Ele é seu maior ativo. Então, no meu escritório, a primeira sala é a minha. Por quê? Porque o meu cliente, lógico, né, ele não vai conseguir falar comigo toda hora, porque eu não posso ficar refém da agenda do cliente. Mas ele sabe, ele tem um porto seguro. Ele sabe que quando precisar de mim, ele já vai ter um dia certo, numa urgência. Eu vou estar à disposição, eu respondo todos os WhatsApps, né, ligação, cliente meu é prioridade. Então a máquina é importante, não vai atrapalhar a advocacia, você tem que saber utilizar ela a seu favor. Tanto é que eu tenho um workshop no escritório segunda-feira e a recomendação é o ChatGPT, qualquer petição tem que usar a ferramenta para ganhar tempo. Lógico,
tem as limitações. Ela ajuda, mas não vai fazer tudo. Precisa da inteligência, da capacidade do advogado para poder formatar o documento. Agora é necessário utilizá-la, porque quanto menos tempo a gente perde na gestão, mais tempo a gente ganha próximo do cliente. Então nós estamos hoje com o escritório referência na defesa de empresários, e o que é que a gente faz? Uma advocacia preventiva, nós estamos dando palestra dentro das empresas. Então o tempo que a gente perdia fazendo petições, a gente está junto do nosso cliente. Esse é o diferencial. Como foi que surgiu o interesse para lecionar? Na verdade... Você se considera tímido, não? Eu sou tímido, né? Sou tímido tanto que na primeira aula, né? Na minha primeira aula, instituição de ensino aqui, do curso de Direito, eu tive realmente diarreia, né? Porque eu entrei em uma sala, tinha uns 60 alunos, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Então, muito tímido, para você ter uma ideia, na universidade, eu não apresentava trabalhos. Não apresentava porque eu sempre fugia, dava uma desculpa, porque eu não tinha oratória boa, era muito tímido, né? Então, assim, a questão de ser professor tiveram, na verdade, dois motivos. O primeiro, quando eu cheguei em Arapiraca, eu não tinha sequer o dinheiro para fazer a feira. E o meu filho, o Pedro Arthur, hoje tem 21 anos, vai fazer 22 agora, né? E a gente tinha que fazer a feira, e eu advogando, né, começando uma dificuldade muito grande, e eu consegui, né? Coloquei o meu currículo na faculdade de Direito aqui, do Cesama, né? Hoje não existe mais, e por ter uma formação na Universidade Federal de Alagoas, então eles me chamaram. Então foram duas situações. A primeira, para poder ter uma renda fixa mensal, e aí trabalhar mais tranquilo, né? E a segunda foi justamente essa ideia empreendedora de conhecer pessoas. E eu sabia que lecionando, eu poderia conhecer muitas pessoas, tanto que a minha primeira turma hoje, tem um ex-aluno meu que é o meu cliente, um dos principais clientes do escritório, justamente em função desses relacionamentos. Então eu acredito muito, né, nos relacionamentos. Ele pode não surtir um efeito hoje, mas daqui a 10 anos você pode ter um encontro com uma pessoa que você conhece e surgir oportunidades profissionais. E eu acredito muito nas amizades profissionais. Isso é importante. Né? Você ter uma amizade profissional. É aquela amizade em que existe uma troca. Então, eu tenho um amigo que a gente pode, né? Ele pode me ajudar em algumas situações e eu posso ajudar ele. Não aquela amizade que só um se beneficia, né? Mas são amizades estratégicas e que são importantes. Então, eu acredito muito nisso. O senhor falou sobre a oratória. Fez algum curso para desenvolver? Fiz. Quando eu comecei a lecionar, então, lecionando, naturalmente, você vai treinando. Então, você imagine, hoje eu sou professor da UNEAL, com muito orgulho, passei no concurso de 2016. Então, eu tenho quase 20 anos de sala de aula. Então, é tanta repetição que você aprende, você começa a pensar rápido. Depois da sala de aula, veio o tribunal do júri, né? Depois do tribunal do júri, aí veio a eleição da ordem dos advogados, que eu tive que, né, tinha que me expressar bem perante os meus colegas, e depois vieram as palestras, e aí na política, quando eu entrei, antes da política, eu fiz um curso com o Carlos Conce, né? Então, fiz esse curso e aprimorei mais a oratória, e hoje, se deixar, eu falo o dia todo. Teve algum caso emblemático na advocacia que marcou a vida do senhor? Tem, claro. Tem vários, né? Compartilhar com a gente a história que você disse, não, esse caso aqui ele marcou. O meu primeiro júri.
né? Inclusive, tá no livro esse caso, porque eu passei 8 anos. O meu sonho era fazer o tribunal do júri. Então, eu tinha a impressão de que eu não era um advogado 100%. Para mim, o advogado 100% seria aquele que fizesse uma defesa no tribunal do júri. E aí surgiu uma oportunidade, né, de um irmão que matou o outro. Olha só, o primeiro júri, um irmão que matou o outro. Só que por que eu resolvi fazer esse júri? Primeiro, porque esse júri, ele foi realizado na cidade de Quebrangulo. Então, na minha cabeça, eu pensei, eu vou fazer um júri. Não é em Arapiraca, não é na capital. É numa cidade menor do nosso estado. E que se eu fizer alguma bobagem, né, não vai sair tão feio, porque eu tô no interior. Vai repercutir, né? Não vai repercutir, né? Essa foi a primeira lógica. A segunda foi que, como foi um irmão que matou o outro, eu digo, se eu perder aqui, também não vai repercutir, porque um irmão matar o outro é uma coisa muito trágica, né? Então, e a terceira situação foi que eu decidi não cobrar honorários, justamente para diminuir a pressão. Então, diante dessas 3 situações, eu resolvi encarar. E eu estudei bem o processo e fui para Quebrangulo. Lembro que eu saí 6h30 da manhã de Arapiraca para Quebrangulo, ainda tremendo um pouco, né, nervoso. E no meio da estrada pensava em desistir e voltar para Arapiraca, mas consegui chegar em Quebrangulo. E quando eu chego no fórum em Quebrangulo, não tinha ninguém. O fórum estava vazio. Aí eu fiquei aliviado, eu disse, olha, não vai ter o júri. E aí tinha um servidor, eu cheguei no balcão e disse, por favor, o júri foi adiado? E o servidor disse, não, o júri vai acontecer, doutor. Mas cadê o juiz? Não tem ninguém aqui. Ele disse, o senhor tá sabendo não? Eu disse, tô não. Ele disse, rapaz, esse júri é de um irmão que matou o outro há 19 anos e a cidade parou para assistir o júri. Quando ele disse isso, eu fiquei branco. Digo, parou para assistir o júri? Parou. Eu digo, e onde é o júri? Ele disse, é ali na Câmara de Vereadores. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque é maior, tem muita gente. Eu disse, tá bom. Ou seja, aquela ideia que eu tinha, que ia ser um júri tranquilo, já caiu por terra. E aí eu peguei o carro, fui passando, né, passei a linha do trem, e aí em seguida, quando eu olho as ruas interditadas, com aquelas fitas pretas zebradas, né? É um evento notório na sociedade, né? Na cidade. E um guarda municipal, eu perguntei, por que a rua tá? Ele disse, tá sabendo não? Eu digo, não, disse, um júri que vai ter aqui, doutor. Pense num júri. O senhor tem que ir andando. Rapaz, eu cheguei. Quando eu entrei na Câmara, tinha gente até nas janelas. Era um casarão antigo com aquelas janelas grandes. Tinha gente nas janelas. Em pé nas janelas. Eu disse, meu Deus, hoje eu encerro a minha carreira de advogado. E aí, entrei, lembro como hoje, cheguei próximo do juiz, o juiz disse, doutor Cláudio, tudo bem? Tá preparado? Aí eu cheguei perto dele e disse, não. E ele, não, que houve? Eu disse, é o meu primeiro júri. Ele disse, você é louco? Como é que você escolhe um júri desse para ser o seu primeiro júri? Então foi algo muito engraçado, se não trágico, mas isso não tem como esquecer. E qual é a lição que fica disso? A lição que fica disso é que, qual foi o meu erro em esperar 8 anos para poder fazer o primeiro júri? Porque na minha cabeça, eu achava que eu teria que fazer o melhor júri de todos os tempos, né? Então, se a gente for querer fazer, você, né, for esperar que o seu primeiro podcast seja o melhor, você não vai fazer nunca. Muita coisa mudou. Né? Porque a ideia é essa, você vai aprendendo, você vai aperfeiçoando. Então,
O que é que tem que ser feito? Ora, se você acha que está preparado o suficiente, vá, enfrente o seu medo e vá. Eu estou preparado o suficiente? Estou. Então eu vou. Né? Então eu fui. A partir dali, a cada júri, você vai melhorando. E é um processo de vida. Em qualquer situação, você tem que saber que se você estiver preparado o suficiente, vá. Vá, porque a evolução é com o tempo. Né? Então é esse o recado que eu deixo, principalmente para os advogados jovens que estão inseguros em fazer um tribunal do júri, fazer uma sustentação oral no tribunal. Se você estiver preparado o suficiente, encare o medo e faça sua sustentação oral, seu tribunal do júri, que a partir daí você vai evoluindo. Bacana. Muito bom. O senhor falou aí sobre dar o primeiro passo, né? Iniciar. E eu me recordo aqui sobre o primeiro episódio que a gente gravou aqui nos estúdios KCast. E já quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Erlan. Meu amigo Erlan. Quero mandar um abraço também para o Estúdio KCast. O Estúdio KCast que sempre tem nos recebido também nessa estrutura aqui magnífica. Que Papai do Céu continue abençoando. E é o que eu sempre digo nos episódios. O Estúdio KCast tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. E o primeiro episódio que a gente gravou aqui, né? Para hoje, o 38º, muita coisa mudou. Claro. Muita coisa mudou. A cobrança não é que ela diminua, na verdade ela aumenta, mas não com aquela preocupação exacerbada, porque é até algo que já se torna rotineiro, né? Já se torna acessível, aquele medo de deixar as coisas acontecerem à vontade. As coisas começam a acontecer naturalmente. Você deixa de ser robótico, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então são 38 histórias hoje com o Dr. Cláudio Canuto aqui ouvindo, histórias que inspiram vidas. Histórias que são um marco na sociedade. Diga-se de passagem, muita gente que nos ouve, eu recebo muito feedback. As pessoas encontram a gente na rua e dizem: rapaz, eu ouvi aquele episódio ali daquela pessoa tal e deu uma virada de chave na minha vida. Isso é muito bom. E eu tenho certeza que hoje, muitos dos que estão nos ouvindo, e ainda muito papo a gente tem para bater, vai ter uma virada de chave. Porque o senhor sai de lá do interior, vai para a capital, faz um curso que o senhor não queria, e contrariando o que muitos dizem, o senhor acaba se tornando bem sucedido. Porque a maioria das pessoas diz: oh, se você faz o que você não gosta e tal, você vai ser mal sucedido. E o senhor conseguiu melhor ainda. Além de realizar o sonho do seu pai, que ele conseguiu ver o filho formado, eu acredito que a alegria de um caminhoneiro, como o senhor informou, em ver um filho formado, um filho doutor, como ele não externava para os familiares, né? É verdade. Para os familiares, ele tem um filho doutor. Consegui! Eu não! Mas o meu filho... Tanto é que ele foi o último a sair do baile, né? Tomou todas, diga-se de passagem, porque a alegria era muito grande. E dizer para todos, né? Eu tenho um filho... Exato. Usando gravata, né? Que ele dizia... Eu tenho um filho doutor. Então isso é muito bom, isso é muito importante. O senhor lecionou, se tornou professor, mas o senhor também entrou na política. E a gente sempre indaga, e eu pelo menos indago aqui os convidados que já vieram, que ou entraram na política ou estão na política. O senhor é um homem bem sucedido. O senhor é um homem que, graças a Deus, conseguiu chegar a patamares elevados, socialmente. A maioria das pessoas, não vou utilizar a maioria, mas algumas pessoas, elas tentam ingressar na política como um meio de vida para tentar escalonar a vida financeira. O senhor não, é bem sucedido. Qual foi a ideia, qual foi o intuito de tentar ingressar na política? Olha, na verdade, a nossa vida, as nossas vidas, nós temos que tomar decisões diariamente. E eu vinha avançando bem, evoluindo na minha vida, não só profissionalmente, né, como espiritualmente também. E o que acontece? Em um determinado período, esse livro, por exemplo,
Os 7 Passos para o Sucesso na Advocacia, era para ser lançado em 2019, né? 2019. E aí eu tomei uma decisão, o país vinha, né, de uma mudança de poder ali, e todo mundo falando que essa mudança tinha que acontecer em todo o país, né? Pessoas novas tinham que entrar na política, e eu absorvi aquilo, né? E decidi, uma decisão minha, decidi parar os projetos que eu tinha com relação ao livro, com relação ao curso Advogar com Resultado, que era um curso que eu já estava saindo de Alagoas para dar esse curso para advogados jovens. E esse projeto eu decidi parar, tá? E ingressar na política com esse pensamento. Eu quero ajudar a Arapiraca. Eu tenho muita gratidão a Arapiraca. Posso garantir que o que eu tenho hoje, principalmente a minha família e os meus 3 filhos, a minha esposa, eu devo a Arapiraca. Uma cidade fantástica para quem vem de fora. Então, na minha cabeça, a ideia era, como gratidão a tudo que a Arapiraca me deu, eu vou ingressar na política com o objetivo também de dar o meu melhor, né? Então, a ideia era essa. Ingressei na política, não fui bem sucedido porque não tinha experiência. Infelizmente, muitas pessoas que se aproximam de você é só para sugar a sua energia, o seu dinheiro, né? São pessoas que não agregam em nada, nem a você, nem vai agregar a ninguém. Então, lógico que não são todas, né? Nós temos exceções. Mas muitas dessas pessoas que chegaram e que se aproximaram são pessoas que não têm o que agregar para ninguém. Então, isso me incomodou muito. Isso me incomodou muito. E hoje eu entendo que foi uma decisão errada, mas uma decisão importante. Uma decisão importante. Por quê? Porque eu percebi que eu não tenho condições de ser um político do jeito que o sistema funciona, né? Me arrependo? Claro que não. Poderia me arrepender do que eu não fiz, mas naquele momento era o que eu queria. Então eu fiz, não me arrependo, mas hoje, certo? Não é algo que eu quero para a minha vida. Meu projeto hoje de vida é a minha família, né? São os meus livros, já estou no 2º livro, e fazer crescer o meu escritório. Esse é o meu projeto. O senhor percebeu. Porque assim, a política em si ela é boa, a política. O que problematiza é a politicagem. E, infelizmente, virou um misto. Misturou-se aí a ideia de que só existe a politicagem. Pelo fato dos maus resultados que a gente tem visto. E quando aparece alguém que tem boas intenções, e é isso que o seu bem externou, quando aparece alguém que tem boas intenções e tenta ou intenta ser algo novo, infelizmente ele é engolido pelo sistema, né? Também. Mas, repito, me incomodou muito as pessoas que se aproximam de você. Né? Por quê? Porque as nossas amizades precisam ser pautadas com pessoas que estejam ou ao seu nível ou acima. Então eu preciso sentar numa mesa com alguém que possa trazer algo de bom para mim. E na verdade nesse meio era o contrário, entendeu? Então é uma situação muito difícil. Lógico, eu sou um homem político, eu faço política, eu fui candidato a presidente da Ordem dos Advogados aqui da subseção de Arapiraca, fui governador do Rotary Internacional, presidente do Rotary Clube de Arapiraca aqui e governador do Rotary Internacional. Então eu sou um homem que gosto e admiro a política, né? Agora essa política partidária, realmente eu percebi que não dá para mim, entendeu? Justamente o senhor falou sobre a questão de pessoas que se aproximam e a gente passa a perceber algo
nem comportamentos de pessoas que a gente jamais imaginaria. E a pergunta que eu te faço é: como o senhor lida com pessoas interesseiras, aproveitadoras, com a ingratidão? Como é que o senhor lida com tudo isso? Olha, eu realmente, durante a campanha, isso me incomodou muito, né? Traições, roubos, né? Você tem uma verba de campanha que você, né, entrega a alguém para fazer algum serviço, né, dentro da campanha, e a pessoa fica com o seu dinheiro e não faz o serviço. Então, isso me incomodou muito, né? Tanto que em uma das reuniões com os candidatos a vereadores, realmente eu praticamente chutei o balde, disse que quem não quisesse ficar aqui poderia ir embora, né? E até um amigo meu conversou comigo: Cláudio, tenha calma, isso não é uma empresa, né? Não é, você não está no privado, aqui é o público. Então, né? Enfim, eu terminei bem, né? Graças a Deus entrei maior do que eu entrei, e eu só vejo o lado positivo. Mas qual é o lado positivo? O lado positivo é que Arapiraca me conheceu, né? E logicamente que através desse conhecimento houve um reflexo no escritório. Então eu costumo de tudo tirar e ver e analisar o que foi de positivo. Então eu não foco no negativo, né? Eu não vivo o passado. Eu ressignifico o que tem de errado, o que aconteceu. Eu estou aqui vivendo o presente. Então isso é importante. Então olha lá para trás e fica triste? Nada, né? Feliz porque fiz o que estava realmente querendo e aprendi muito para não errar daqui para frente. Como é que o senhor lida com as críticas? Olha, hoje eu tenho um aperfeiçoamento pessoal muito bom. Eu posso dizer que eu estou no melhor momento da minha vida. Então as críticas são importantes, porque a gente precisa, com as críticas, fazer uma reflexão do que a gente está fazendo. Nós somos seres humanos, nós erramos. Então a crítica, né, o feedback é uma ferramenta muito importante na minha empresa, no meu escritório. Então eu quero saber, né, onde foi que eu errei. Tanto que eu estava vendo um podcast com o Roberto Justus, onde ele dizia: olha, o momento mais importante para mim é quando o meu funcionário, né, é demitido ou pede demissão. Eu chamo ele para perguntar: você está pedindo demissão por quê? Onde foi que eu errei? Quais são os problemas aqui que você sabe que eu não sei? Então o feedback é uma ferramenta extraordinária, porque, né, e principalmente se você estiver ao lado de pessoas experientes. Que foi um grande erro meu quando eu iniciei a advocacia. Eu não tive a humildade de procurar alguém mais experiente do que eu e pedir um conselho. Então é muito importante que você, iniciando a carreira, em qualquer profissão, você tem que ter um mentor. Você tem que ter uma pessoa mais experiente, que já passou pelo que você vai passar, para poder te orientar. Olha, aqui por esse caminho é mais fácil. Então, ter um mentor em qualquer situação, qualquer profissão, isso é muito importante. O senhor é muito inteligente e dá para notar na forma como o senhor articula bem, na forma como o senhor lida com as argumentações. As pessoas que conhecem o senhor, que têm amizade em comum comigo também, sempre falam: olha, o Dr. Cláudio Canuto é um cara muito inteligente. Como é que surgiu a inspiração para escrever um livro? Eu tinha três sonhos, né? que todo mundo tem. Que você tem que deixar um legado para a humanidade, né? Então, ou seja, eu acredito que todos nós aqui, nós estamos aqui por uma missão, né? Por que você acorda todos os dias? Você transforma vidas através do que você faz. Você transforma vidas. E eu acho que o segredo é esse. A gente
por exemplo, pensa muito em ser bem-sucedido, ganhar dinheiro é importante. Mas se você focar só no dinheiro, não dá certo. Então eu foco em transformar a vida das pessoas. Por consequência, o dinheiro, ele vem. Né? Isso é muito importante. Então, eu fiz 3 filhos, já deixei um legado para a humanidade. Né? Quando o governador do Rotary Internacional, plantei árvores e faltava o livro, né, Flaudício? Então, o livro foi algo incrível que eu particularmente achava que não iria conseguir. Ou seja, acho que os mais próximos achavam que eu não iria conseguir. Então, cheguei no escritório um dia, conversando com os advogados, digo, olha, vou escrever um livro. Esse livro, eu passava pela livraria Leitura no shopping em Maceió e imaginava o livro na prateleira. Eu vou lançar um livro, o meu livro vai estar à venda na Amazon e na livraria Leitura, e eu vou lançar o livro em Portugal. Todo mundo olhou para mim, né? Um olhou para o chão, o outro olhou para o outro e disse, não, o Cláudio não está bem, né? Então é isso, é você mentalizar, você ter um desejo, mentalizar esse desejo, então eu mentalizava isso todos os dias. É você ter fé, né? Você precisa mentalizar isso e acreditar que vai acontecer e ser persistente. Então tá aí, né? O livro foi lançado pela editora Juruá, uma das melhores editoras do país. O livro está exposto na livraria Leitura do shopping em Maceió. O livro vai estar na Bienal do Livro em São Paulo agora em setembro e eu lancei o livro na universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e lancei o livro na Ordem dos Advogados Portugueses. O que é isso? É o desejo, é a fé, é a persistência, é você pensar de forma positiva. Então, eu tenho certeza que o que você quiser, você vai conseguir. Basta trilhar esses passos. São 7 passos para o sucesso na advocacia. Os 7. Dentre os 7, qual que o senhor poderia deixar um spoiler aí? Deixo. Na verdade, esse livro eu queria deixar bem claro que ele não é só para advogado. Qualquer pessoa pode ler este livro, porque na primeira parte dele eu conto a minha história de vida, desde o nascimento até os dias atuais. E na segunda parte do livro, o método que eu aprendi errando é algo muito simples. Na verdade, as coisas simples são as coisas que dão certo. E esse método ele serve não só para a advocacia, como para qualquer outra profissão. Por incrível que pareça, eu já tenho inclusive depoimentos na Amazon nesse sentido, de pessoas que não são advogados e que adoraram o livro. Agora, de todos os passos, o que eu acho mais importante é o primeiro. Sem o primeiro, você não consegue chegar no 7º, que é justamente ter a advocacia como um propósito de vida. Você precisa fazer algo que você sinta que você nasceu para aquilo. Então não adianta você ser advogado se o seu pensamento é ser magistrado. Não adianta você ser advogado se o seu sonho é ser jornalista. Então, o segredo é esse. Por quê? Porque se você faz algo que é o seu propósito de vida, você vai agir com amor, você vai agir com coragem. E o que é que isso significa? Você não vai desistir. Então, por que eu não desisti da advocacia nesses 25 anos? Principalmente nos primeiros 10 anos. Porque era o meu propósito de vida.
Era o que eu queria. Então eu comecei do zero 3 vezes. Eu começo do zero 4, 5, 10 mil vezes. Porque é o meu propósito de vida. Então esse é o segredo. Esse é o segredo. Eu comecei no escritório de advocacia, deu errado, saí. Montei uma sociedade, deu errado, saí. Comecei do zero em Arapiraca, sem conhecer ninguém. E hoje eu começaria do zero novamente. Então esse é o grande segredo. Fazer o que gosta. Então o meu propósito de vida é resolver problema. Isso eu sei fazer. Né? Porque eu vivo isso 24 horas por dia durante 25 anos. E aí o que foi que eu aprendi com isso tudo? Que o último caminho que eu vou escolher é o Poder Judiciário. Hoje no escritório a gente não ajuiza mais ações. Nós resolvemos os problemas das pessoas por outros meios. Conciliando, mediando, né? Buscando fazer acordos, buscando resolver os problemas pela via administrativa. Agora, quando não tem jeito de resolver por esses caminhos, aí sim. No último do último caso, a gente bate as portas do Poder Judiciário. Porque, infelizmente, algumas situações, para resolver no Poder Judiciário, é muito difícil e as pessoas, principalmente nesse mundo globalizado, elas são muito imediatistas, querem resolver os seus problemas de forma rápida e não vai conseguir no Poder Judiciário. Existe uma morosidade, né, processual. Existe. Eu acho que nem é muito culpa do Poder Judiciário, porque realmente a quantidade de demanda é muito grande e principalmente as demandas, a maior 70%, 60% a 70% das demandas são ajuizadas pelo Estado. Pelo Estado, quando eu digo Estado, eu digo a União Federal, eu digo os estados da federação, município e banco. Então, não se pode dizer que o brasileiro ele é um povo litigioso. Não é, isso é um engano. Se você for para a estatística, nós temos hoje 80 milhões de processos, isso, a maioria deles são ajuizadas pela União Federal, questão de tributos, né? Da mesma forma o Estado, o município e principalmente os grandes bancos. Então, eu não vou no Poder Judiciário. Meu cliente ele quer que eu resolva o problema dele da forma simples, rápida e objetiva. Esse é o caminho. O senhor falava sobre dar o primeiro passo. Tem um provérbio chinês que diz uma caminhada de 1000 quilômetros inicia-se com o primeiro passo, né? Então, esse passo, para mim, o primeiro, é sem dúvida o mais importante. Não adianta. Se você não faz o que gosta pensando em outra coisa, se você não tem amor nem coragem, você desiste. Isso é a psicologia da desistência. Por isso que as pessoas desistem. E por que eu não desisti? Porque eu nasci para isso. E outra coisa que eu queria deixar claro também é que essa vida é como uma corrida de cavalos. Perceba, um jockey, o melhor jockey, pode vencer uma corrida ele só? Não. Porque ele precisa de quê? De um bom cavalo. Então não adianta eu ser um bom jockey, um bom advogado, se eu não tiver um bom cavalo. Porque o bom jockey e o bom cavalo, isso é fácil, né? A gente sai da universidade, estudando, isso é obrigação. É obrigação você sair da universidade preparado para ser um bom advogado. Agora, o que vai fazer a diferença durante o percurso na sua carreira é você ter um bom cavalo. E o que é ter um bom cavalo? É ter um mentor. Né? Pode ser um mentor, uma pessoa que experiente, que você, né, converse com ela,
peça conselhos para essa pessoa. É um bom amigo que possa ser um bom sócio. Você ter a sorte de ter um sócio honesto, trabalhador, que vá unir forças com você no seu escritório. É você ter um bom livro, né, para se espelhar. É você ter uma ordem dos advogados, como teve aqui o presidente Daniel, um grande presidente, fazendo um bom trabalho. É você ter uma ordem ao seu lado, te protegendo. Né? Então, existem várias situações que precisam ser agregadas ao fato de você ser um bom advogado. Ou seja, é esse bom cavalo que vai fazer com que um bom jockey, um bom cavalo, chegue na reta final em primeiro. Então você, por exemplo, você conquistou mais de 30 relacionamentos aqui, amigos, que eu tenho certeza que através desses relacionamentos, né, e aí o programa é um bom cavalo, você vai, logicamente, dentro do seu propósito de vida, você vai ter abertura com essas pessoas e vão surgir várias e várias oportunidades em função desses bons relacionamentos. Essa ideia do bom relacionamento, meu pai, que era um agricultor, mas ele dizia, nunca entrou em um colégio, diga-se de passagem, porque não estudou como o meio tradicional bem diz, não sabia sequer assinar o nome, mas ele dizia, me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu sois. E são falas sábias que a gente, hoje a gente chama de network, né? E às vezes ignora, né? O nosso pai, meu pai tá velho, não sabe de nada. Quem se junta, né, com porcos, farelos comem, né? Então, assim, mais vale um amigo na caixa do que, né? Mais amigo na praça do que dinheiro na caixa. Então, né? Assim, são ensinamentos de pessoas que sequer adentraram em uma instituição, diga-se de passagem, mas ensinam até hoje. São ensinamentos, são sábios, são, né? Fundamentais. São sábios. Sim. O senhor falou sobre a vida e sobre a corrida de cavalos. E vem a calhar uma pergunta que eu sempre faço no nosso podcast. Para o Dr. Cláudio Canuto, o que é a vida? Olha, pergunta interessante, né? Eu acho que a vida é uma passagem onde a gente tem que aproveitar o máximo possível. Eu particularmente sou apaixonado, né, pela vida. Nós vamos ter tristezas, felicidades. A vida é feita de altos e baixos, né? São os picos e os vales. Isso é um processo que todo mundo vai passar. Então é importante, né, você passar por esse processo para que você possa crescer. Então, é você passar pela vida fazendo um equilíbrio entre o corpo, né? O corpo, a alma e o seu espírito. Então, quando você consegue, né, um equilíbrio mental unindo essas três situações, eu acredito que tudo fica mais fácil, né? Então, eu acredito muito no amor, né? O amor, eu falo muito do amor porque a gente precisa entender de gente, principalmente nesse mundo agora tomado pela inteligência artificial. Então, é você amar. Eu gosto muito da essencialidade, de ser uma pessoa essencial, ou seja, não está fazendo nem focando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que grande parte do meu êxito na advocacia é a essencialidade. Ou seja, isso é o que é essencial para mim. No primeiro momento que eu saí da minha essencialidade para ir para a política, eu errei e voltei, né? Voltei, tive humildade para voltar. Então você precisa ser essencial, e outra palavra que eu gosto muito é a quietude. A gente, como você falou, tem que ter tranquilidade, as coisas vão acontecer, né, naturalmente na sua vida, você tem que esperar o momento certo,
né? Eu levei um tombo muito grande, também conto no livro que eu estava em um momento que estava tudo tão dando certo na minha vida que eu achava que tudo que eu quisesse fazer eu conseguiria, né? E aí, papai do céu, vamos com calma, né? Aí eu peguei Covid, passei 14 dias no hospital pronado, né? Entre a vida e a morte, e foi naquele momento que eu conversei com ele, né? Que eu tive que esquecer família, filho e mentalizar em viver. E ali naquela conversa que eu tive com ele, né? Eu cheguei à conclusão que o recado dele era: vá com calma, jovem. Né? Né? Vá com calma. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, né? Então essa quietude para mim faz muita diferença aí na passagem pela vida. O senhor fala sobre corpo, alma e espírito. Qual a relação do Dr. Cláudio Canuto com Deus? Olha, é uma relação tranquila, né? Assim, eu acredito que principalmente depois do Covid eu me aproximei mais de Deus, né? E entendo que ter Deus no coração, né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa avançar e principalmente saber que nós estamos aqui, né, para ajudar e ser ajudado. Então, transformar vidas, eu gosto muito dessa frase, né? Quem transforma a vida das pessoas, né, é uma pessoa que realmente tem um diferencial e que eu não tenho dúvida que quando você pensa no próximo, quando você serve à humanidade, né, eu faço isso não só no escritório, faço no Rotary também. Então você cresce, né, espiritualmente, né, você cresce muito. Então eu acho que a ideia central do jogo tá aí. As grandes oportunidades surgem com a resolução de grandes problemas. E o senhor bem ressalta sobre a questão de ser um solucionador de problemas complexos. E talvez não. De fato, é isso que tem feito o senhor ser tão bem sucedido e tão bem quisto no meio, tão bem quisto socialmente. Existe algum sonho que ainda falta ser conquistado pelo Dr. Cláudio Canuto? Tá aqui no celular, né? Tá aqui, eu tenho um bloco de notas, né? E cada passo tem que estar anotado ali para você tá lendo, né? Então, o próximo sonho tá justamente no segundo livro, tá? E também fazer deste livro do primeiro um best-seller. Não é fácil você, no primeiro livro, ser um autor best-seller, mas eu estou tentando, eu estou tracionando ele, né? Eu já lancei esse livro na subseção de Arapiraca, eu já lancei esse livro na UNEAL, eu já lancei o livro na Livraria Leitura, eu mando e-mail todos os dias para todas as livrarias do país, né? Eu fui para Portugal lançar o livro, estou indo para a Bienal fazer negócios, a maior feira internacional do livro da América Latina, que vai ser em São Paulo, estou com um stand lá. Então, eu estou buscando isso e é um sonho fazer com que esse livro seja um best-seller. Não é fácil, mas eu estou desejando, tenho fé e sou persistente. Muito bom. Tudo que é bom dura pouco. Já estamos se aproximando para o final. E eu quero pedir a você que nos acompanhou até agora, se inscreva, compartilhe, comente. Cada convidado que tem vindo aqui, a gente tem se preocupado ao máximo para que bons conteúdos sejam externados para vocês que nos acompanham, que nos seguem, e vidas se inspirem nessas vidas. Se o Dr. Cláudio Canuto conseguiu, se os outros que já chegaram aqui também conseguiram e externaram a sua história, tenha certeza, você que está nos assistindo, você também vai conseguir. Só precisa de uma palavra que o Dr. Cláudio Canuto falou aqui, e é uma palavra-chave: persistência. Eu acho que a persistência ela é um diferencial na vida de qualquer ser humano, porque os baques ele vem, né? Vem, e aí se você não tiver um propósito de vida bem definido, você desiste, né? Você já ouviu muitos nãos? Sim, e tô dando muitos nãos também, né? Em função dessa essencialidade que eu busco.
Então, tem gente que fica com vergonha de dizer não, né? Mas o não é importante. É tão importante quanto o sim. Não adianta você estar, né, distribuindo sims para todos os lados se você não pode cumprir o que você prometeu com excelência. Então, a partir do momento que você foca em uma coisa de cada vez, aí sim, aí você pode, né, conseguir essa excelência e esse sucesso tão almejado. Bacana. A gente costuma sempre fazer um bate e volta e eu queria ouvir do senhor uma cor. Uma cor, eu gosto muito do azul. Por quê? Boa pergunta. Né? Na verdade, hoje o meu guarda-roupa, 70% das camisas são azuis, né? Mas eu não sei dizer porquê, eu gosto muito do azul, me traz uma sensação boa. Uma música Uma música, rapaz. que marcou um trechinho que o senhor lembra, você diz, essa aqui não pode sair da minha playlist de jeito Você nenhum. sabe que o meu pai viajava muito, né? E como caminhoneiro, ele gostava muito de brega. Né? Então tem uma música do Adelino Nascimento que quando ele chegava, ele colocava essa música, né? E eu gostava muito. E ficou marcada não só pela música, mas porque eu também lembro muito dele, né? O senhor canta não. É melhor, melhor a gente deixar isso para um karaokê, uma outra oportunidade. Um lugar. A música, o nome da música é Telefone. Telefone, né? Acho que é. Telefone. Um lugar. Lembra muito meu pai. Um lugar onde eu moro, eu gosto muito, né? É cercado por montanhas, muito verde. E o meu lar é sagrado. Um time. Um time. Você sabe que eu vou me complicar agora com essa pergunta. Você sabe que eu sou cidadão honorário arapiraquense, mas tem uma coisa, tá, que me prende. Aliás, tem duas coisas que me prendem a Palmeira dos Índios, né? Que a cidade que eu nasci, com muita honra, é a minha mãe, né? Cleci Canuto, que reside lá ainda, e o CSE. Né? Então, o CSE, por incrível que pareça, né? Foi o primeiro time que eu torci. Eu lembro em 1987, uma decisão CSE e CRB em Palmeira dos Índios, campeonato alagoano. O CSE perdeu no fim para o CRB, aquilo marcou muito e assim eu não consigo deixar de torcer pelo CSE. Bacana, bacana. Um medo. Um medo. Um medo que eu tenho é da morte dos meus filhos. Eu tenho medo, né? Eu acho que os pais precisam seguir essa linha natural de ir primeiro. Eu tenho 3 filhos. O Pedro tem 21 anos. O João tem 17, né? E a Juju tem 8 anos. Então eu tenho medo de perder os meus filhos, né? É porque a lei natural da vida é que os pais, né, É verdade. Quando a ordem é invertida, é muito cruel, né? A gente teve, inclusive, um exemplo agora em Arapiraca recente, né? Sim. É muito, muito triste. Infelizmente. Doutor Cláudio, considerações finais. Fique à vontade. Considerações finais? Tô feliz, Pode cara. falar uma hora aí, velho. Não. Eu sou muito objetivo, né? Eu aprendi isso, ser muito objetivo. E as minhas considerações finais é dizer que eu me senti muito bem, né? Coisa boa. Que você realmente, o trabalho que você faz é incrível, você consegue articular bem as perguntas, está de parabéns pelo seu podcast e tô feliz, tô tranquilo e saio daqui, sabe, melhor do que quando eu entrei. Parabéns, sucesso e dizer a todos, né, que toda a sua audiência, que para mim foi muito bom compartilhar a minha vida, né? E dizer aos advogados jovens ou qualquer pessoa que tem interesse, dizer que o livro, tá? Os 7 Passos para o Sucesso na Advocacia, ele é um livro, tem como público-alvo estudantes de direito, bacharéis, advogados jovens principalmente, mas não só advogados jovens ou qualquer pessoa que tem interesse.
O livro você encontra na Amazon, tá? E na livraria Leitura e no site da editora Juruá, livraria Leitura do Parque Shopping Maceió. Então, quem tiver interesse, ou pela internet, ou na loja física. E aproveitar, tá? Tá aqui o autógrafo para você, para o amigo Flaudísio Andrade, com muita alegria, desejando a você uma boa leitura. Tá bom? Que coisa boa, bacana. Rapaz, vai ser meu livro de cabeceira. Dr. Cleito Ferreira veio aqui e me presenteou com o seu livro. E hoje eu acabo de receber esse livro, muito bom. Já ouvi testemunhos de leitores deste livro, mas eu aguardava o meu físico, né? E eu ia até falar para os senhores, rapaz, eu quero adquirir o meu, mas acabei recebendo. Muito obrigado, doutor. Claro. Muito obrigado. Os 7 passos para o sucesso na advocacia, que eu acredito que ele, como o senhor bem ressaltou, não se limita apenas à advocacia, mas à vida. A vida, né? Exatamente. Vida. Isso é muito bom. Uma história de vida, né? Sim, eu como aqui bem fala, né? Uma história de milhões, que essa história de milhões, na verdade, não tem nada a ver com questão pecuniária ou de dinheiro, né? Sim. De milhões, na verdade, é uma história que é real, né? Uma história real, e é uma história de altos e baixos e que respeita o processo natural da vida. A vinda do senhor aqui hoje para o DDI Podcast enaltece e muito o nosso projeto. Bem como o significado, né, de DDI, diferente, divertido e inteligente. E eu sempre ressalto isso quando estou em meio a pessoas inteligentes. Como é bom conversar com alguém inteligente. A gente acaba havendo uma cobrança ainda maior, no meu caso, interna, para ir para o próximo nível. Exatamente. Isso é bom. Vamos lá, vamos para o próximo nível. Isso é bom, que bom. Muito obrigado, doutor Cláudio. Mediante tantas ocupações, o senhor nos ouviu, ainda quando estava lá em Lisboa, né? O senhor estava em Lisboa quando falou com a gente, mas quando eu chegar aí no Brasil, eu vou para o podcast e veio. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Que o Papai do Céu continue abençoando o senhor. E eu tenho certeza que o nível do DDI, como bem ressaltei, ele agora está elevadíssimo. E muitas histórias boas a gente vai ouvir a partir de você quando ler esse livro. Eu tenho certeza que após a leitura você vai sair com uma pessoa totalmente diferente. Vai haver um antes e vai haver um depois, da mesma forma como haverá um antes e um depois do Flaudísio após a leitura desse livro aqui. Então, você que ainda não adquiriu, adquira, né? E procure aí nas redes sociais, procure aí nas melhores livrarias do Brasil os 7 passos para o sucesso na advocacia. Doutor, muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. E temos assunto para um segundo episódio, né? Com certeza. O segundo livro vai ser lançado quando? Venha para cá. Vai ser março de 2025. Bacana. Já tá agendado, pessoal. A gente tem que ter o segundo bate-papo e ouvir essas histórias. Doutor, muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Jean, muito obrigado. Luiz, grande Erlan, meu patrão forte. Muito obrigado. E eu quero mandar um alô aí, ó. Ivan, o rei dos acessórios. Meu amigo Ivan, ó, tamo junto, cara. Vamos bater um papo bacana. O rei dos alôs. Ivan, rei dos acessórios. Esquece. Se tá no DDI Podcast, é autoridade. E o DDI Podcast está estourado. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Tamo junto. Até mais.